Olá, seja muito bem-vindo. Dia 11 de julho. Bom dia para você que nos acompanha. Exatamente 9h02 da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o José Celso, coordenador do Conselho Tutelar de Jacareí, para conversarmos sobre o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente e também sobre os trabalhos realizados aqui na cidade. Bom dia, José. É um prazer te receber aqui hoje. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo certo. Eduardo, primeiramente queria dar um bom dia não só a você, mas toda a equipe daqui, né? Estou vendo uma equipe nova, né? Bastante juventude. Eu acho que isso é bastante promissor, né? E também dar um bom dia aqui a todo o meu colegiado, né? A conselheira Patrícia, a conselheira Joelma, a conselheira Cristina e também ao conselheiro Benedito. E também dar um bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Perfeito. O pessoal sempre marcando presença quando é dia de Conselho Tutelar aqui no Isso Bom é Dia. muito bom. Sempre bom poder falar um pouco sobre isso. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouco sobre as funções de um conselheiro, né? O que faz um conselheiro tutelar, como que funciona esse processo para entrar também? Sim. É verdade, Eduardo, a função do conselheiro tutelar... todas as ações dele, na verdade, estão descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que dá o norte para as ações dos conselheiros tutelares, né? Eu falo aqui do artigo 136 do Estatuto, né? Que tá, quais são as atribuições, né? Que é o aconselhamento, atender crianças e adolescentes, né? Você, dentro dessas atribuições, você vai dar, pode ser aplicar as medidas de proteção, como uma advertência, você assessorar o poder público local nas políticas, né? Voltadas à criança e adolescente. Então, assim, são mais de 10 atribuições que estão contidas dentro desse estatuto, né? Do artigo 136 das funções do Conselho Tutelar. Então, aí dentro fora do 136, você tem o 101 e o 129, que são as medidas que você se aplica, né? O estatuto, ele é bastante completo, né? Porque você tem medidas para aplicar tanto para a criança, quanto também para os pais, porque a violação de direito, muitas vezes, é a criança que necessita que seja reparado, né? O seu direito foi violado, mas também, muitas das vezes, os pais também precisam, né? Então, o 101 e o 129 são os estatutos que estão ali, as medidas que o Conselho vai aplicar. E como que é esse trabalho realizado no dia a dia, né? Como que funciona? Acho que muita gente conhece o que é o Conselho Tutelar em si, mas muitas vezes não conhece o dia a dia, os processos que são realizados ali dentro. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como funciona. Sim. Na verdade, o trabalho de conselheiro tutelar, ele exige não só o conhecimento do Estatuto, né? Mas também eu posso dizer para você que no dia a dia, de certa forma, eu estou no meu primeiro mandato, né? E a gente se acaba se identificando com algumas questões bastante equivocadas, né? E aí eu digo tanto por parte, né, da rede, como também de uma certa visão da população, né? Em relação ao trabalho do Conselho Tutelar. E eu posso até te dar um exemplo aqui das coisas que a gente vivencia no dia a dia. Por exemplo, uma violência que está ocorrendo em determinado momento contra uma criança, um adolescente, né? Parte da sociedade ainda pensa que o Conselho Tutelar tem que ir porque está acontecendo uma violência contra a criança e adolescente. O que, na verdade, se está acontecendo um crime, qualquer violência contra a criança e adolescente é um crime. Né? E aí quem combate o crime, né, quem tem o poder de dar essa ordem de prisão flagrante é a polícia. Né? E aí acaba que muitas das vezes direciona para o Conselho Tutelar, né? E aí a população, parte dela ainda não entende, né, qual que é o trabalho do Conselho Tutelar. Né? Uma outra questão também que é sempre comum no Conselho é os pais ou responsável, né, levar a criança ou adolescente até o Conselho Tutelar com o argumento de que, olha, eu trouxe ele aqui para vocês dar um susto. Né? E a gente, muitas vezes, a gente até brinca, né? Fala, não tem como dar susto, né? Não vou colocar máscara aqui do lobo, assustar as crianças, que não é isso, né? É um órgão que ele garante, né? Ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, artigo 131 do Estatuto, né? Então, é zelar, ou seja, a criança tem o direito à saúde. Quando o setor, a saúde, não cumpre com aquele direito que está no Estatuto, o Conselho Tutelar entra em ação para requisitar aqueles serviços, né? Então, ele é um órgão de defesa dos direitos da criança e adolescente, né? E não um órgão punitivo, né? Mas é lógico que isso também a gente vai falar mais para frente, mas o Estatuto tem 33 anos, né? Veio de uma ditadura, né? De anos e anos de ditaduras, e então ele é muito jovem, podemos dizer assim, né? Você tinha um código de menores, onde a criança e adolescente ele era visto em situação irregular, né? Ele era punido pela pobreza, por exemplo, entre outras coisas, né? Então, assim, era algo muito punitivo. A criança e adolescente não era visto como um cidadão de direito, né? Então, depois com a redemocratização do Brasil, em 1990, com a participação de várias entidades, movimento sindical, políticos de diversos partidos, né, pensamento progressista, a comunidade em geral, né, a população se uniu
e viu que a criança e adolescente precisava de algo mais, de ser protegido, né? De ser tratado como cidadão de direito. Foi onde nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. E como que você acha que é possível fazer essa conscientização do pessoal para entender um pouco melhor até o trabalho do Conselho Tutelar, né? Como você disse, muitas vezes a pessoa tem uma visão equivocada, às vezes se acontece alguma coisa, até mesmo dentro das escolas, assim, a pessoa fala, vai mandar para o Conselho Tutelar, vai fazer alguma coisa, e fica aquela visão sombria do Conselho Tutelar, né? Do que faz. Então, como que você acha que tem como dar esse norte para quem está querendo saber um pouco mais sobre o trabalho do Conselho? Sim, na verdade, isso aqui que a gente está fazendo já é um espaço, né? Eu acho que nesses 4 anos que vai fazer, né? 4 anos de mandato, né? Aqui a TV Câmara abriu as portas para o Conselho Tutelar, né? A gente vem no aniversário do ECA, né? No mês de julho. A gente vem em setembro, que é a data que comemora o aniversário do Conselheiro Tutelar, né? Então esse é um espaço que atinge uma grande parte da população. Então acho que esse é um dos espaços, mas também tem as escolas, muitas delas fazem convite para o Conselho Tutelar, fazer uma palestra para esclarecer como que é o estatuto, as ONGs também, né? Então tem algum espaço para a gente fazer, mas assim, é um trabalho que muitas das vezes também a gente acaba não dando conta, até porque saiu um censo agora, né, em Jacareí, que Jacareí tem 240 mil habitantes, né? Tem uma resolução do CONANDA que ela disse que a cada 100 mil habitantes tem que ter um Conselho Tutelar. E a gente hoje tem um Conselho Tutelar para atender toda a população de Jacareí. Então, você acaba muitas vezes não dando conta de toda a demanda, né? Você perguntou para mim das atribuições do Conselho, e uma delas, por exemplo, é fiscalizar as entidades que prestam serviço voltado ao atendimento de criança e adolescente, né? E é algo que, infelizmente, ainda a gente não conseguiu fazer com a eficiência necessária por conta de você ter que atender a população, né? E aí falta tempo para outras coisas que também é tão importante quanto. Então, essa é uma deficiência que ainda tem. Uhum. E você falou um pouco sobre estar no seu primeiro mandato como coordenador, né? Como que tem sido a sua experiência até aqui? O que você pode dizer para a gente de tem levado de bagagem desses anos até aqui? Na verdade, a questão de ser coordenador, né? É porque exige que tenha alguém para representar a Fundação 25, né? Então, alguém para falar em nome do conselho. Mas, assim, nós somos um colegiado, né? Então, todas as decisões só são válidas quando é tirada por esse colegiado. Então, assim, eu penso que o fato de ser coordenador é algo, para mim, eu acho uma coisa bacana, né? Mas é uma formalidade, porque as decisões estão tiradas do colegiado, né? Eu não posso chegar e falar coisa apenas daquilo que eu penso da minha cabeça, tem que ser uma decisão do colegiado. Mas a experiência é muito bacana, porque você acaba tendo um pouco mais de contato com outras partes dos serviços, enfim, né? De certa forma, acaba se tornando uma referência, né? Mas é uma coisa bem tranquila entre nós, foi bem discutido entre nós aqui, os conselheiros, então não vejo problema nenhum. É lógico que exige você um pouco mais, né? De você buscar mais conhecimentos, porque, como eu disse, você tem uma parte da população do serviço um pouco equivocada, né? Então, você precisa responder também a esses equívocos, né? Você precisa esclarecer a população e parte desses serviços. Então, exige um pouco mais de atenção ao estatuto e outras leis que vão surgindo. Perfeito. É um processo sempre tem que ser muito harmonioso entre as partes do conselho também, né? Para estar sempre bem alinhado com as ideias para um bem geral, né, da população. Sim, isso aí dentro do conselho um exercício muito grande de democracia, né? Que você tem 5, né? E é óbvio que tem pensamentos diferentes, né? Entendimentos diferentes. Então tem que ter muita tranquilidade para a gente poder fazer essa discussão entre nós, né? Mas a gente sempre consegue chegar no bom senso. Perfeito, é um trabalho sempre muito bem feito. Daqui a pouco a gente já volta a conversar mais um pouquinho. Porque entre os dias 14 e 23 de julho acontece a 4ª edição da Expo Agro Jacareí. A TV Câmara Jacareí esteve no local que acontecerá o evento para saber dos preparativos e montagem do espaço. Confira os detalhes na reportagem. Para quem está animado para aproveitar a edição 2023 da Jacareí Expo Agro, boas notícias. Há poucos dias da festa, a produção trabalha a todo vapor para entregar uma grande estrutura. A expectativa é o dobro de público, o dobro de pessoas. O sábado e domingo é da família durante o dia, então vem muita gente, é o que a gente espera que corra tudo bem. São mais de 10 dias de evento pensado para a população e família jacariense. A estimativa deste ano é que entre os dias 14 e 23 de julho, mais de 200 mil pessoas se reúnam para conferir a programação.
Mais de 4.000 pessoas trabalham de forma direta e indireta para montar palco, espaço gastronômico, parque de diversão, área para exposição e a área do rodeio. O produto tem que ser bem montado, fiscalizado e vamos... No dia 30, dia 5, a gente já está chegando nos acabamentos para que dia 10 esteja pronto para vistoria de bombeiro, para que no dia do evento esteja tudo ok. Para a 4ª edição do evento, a organização traz novidades para as famílias aproveitarem a festa durante o dia. A gente tem um grande desenvolvimento, a preocupação esse ano foi de ter alguma coisa a mais aqui dentro. Então a gente vem com a feira de orquídeas, feira de peixes ornamentais aqui dentro. A gente vai ter algumas estações cultural aqui, vai ter algum teatro desenvolvido pela fundação. E para isso aí a gente tentar trazer e ter o entretenimento para a família toda aqui durante o dia. Para a realização dos shows, é feito um estudo dos sucessos musicais para ofertar o melhor para a região. E a gente vem em busca procurar o melhor que tá desenvolvido dentro das áreas de todas as expos, de todas as festas culturais que tem no Brasil. E a gente tenta trazer e mesclar um pouco aquilo que todos querem. Aos que buscam curtir as atrações noturnas, a produção contará com a modalidade de ingressos solidários por meio da arrecadação de alimentos. A pessoa que ela não é idoso e nem estudante, ela entra com 1 quilo de alimento. E a pessoa que tem essas duas, ou ela é idoso ou é estudante, ela não precisa trazer o quilo de alimento. A Jacareí Expo Agro 2023 acontece no Sindicato Rural, localizado no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Para conferir a programação e acompanhar o evento, basta seguir a Expo Agro nas redes sociais. Convido a todos que vêm aqui de 14 a 23. A gente estaremos aqui para atender a todos e tentar fazer o máximo para agradar a todos aqui. Estão todos convidados. Isso aí, a Expo Agro chegando, a tão aguardada Expo Agro começa nessa semana já. Nós voltamos a conversar com José Celso, coordenador do Conselho Tutelar de Jacareí. José, a gente estava comentando um pouco sobre as funções do conselheiro, agora a gente até comentou um pouquinho, né, na primeira participação, sobre o aniversário do ECA, faz 33 anos essa semana. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, por que ele é tão necessário nesses dias de hoje. Na verdade, eu penso que a questão de ser necessário, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu gosto da gente remeter um pouco ao passado, né, a gente analisar um pouco a história, né? E aí eu me atento muito a partir da escravidão no Brasil, né? Que ali acho que foi o marco da violação de direito, não só de direito de criança e adolescente, mas como dos direitos humanos, né? Sim. Mas que também ali foi onde se iniciou, né, do meu ponto de vista, uma construção até a gente chegar no Estatuto da Criança e Adolescente que temos hoje. Porque, se a gente pegar 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, né, que ali dizia que a partir daquele momento toda criança nascida ela não seria mais escravizada, né? Mas também se a gente olhar nessa lei, como tudo é uma construção, a criança não era mais escravizada, não poderia estar mais no trabalho, né? Mas a mãe continuava lá. E hoje, se a gente olhar no Estatuto, artigo 19, fala que a criança e adolescente tem direito à convivência familiar, né? Conviver com a mãe, com o pai, e na falta deles, com os parentes, enfim, né? Convivência familiar, avô, avó, tio, tia. E aí foi ali eu vejo que foi o pontapé inicial para a criação do Estatuto. É lógico que tinha diversas falhas, né? E também criou-se uma vertente para outras questões que também continuaram ao longo dos anos violando o direito. Eu falo isso porque a Lei do Ventre Livre dizia que a criança ela estava liberta, mas também o senhor de engenho ele tinha a opção, né? Ou de ficar com essa criança, é óbvio que a gente falando da escravidão, essa criança ela não seria livre, que ele ia usar ela para os trabalhos ali, né? Que não tinha quem fiscalizar, né? Ou também ele poderia entregar essa criança para o Estado. Se a gente pensar, mas entregar essa criança para o Estado, acredito que, talvez não com esse nome, mas ali já estava nascendo, né? Ou estava ali o alicerce para que na época chamava-se a FEBEM, né? Porque você entrega a criança para o Estado, né? E posterior a isso, foi tendo umas evoluções, sim, é lógico, né? Mas aí veio o Código de Menores, né? Que foi extinto em 1979. O Código de Menores é onde ele via com essa visão já também da escravidão que a criança e adolescente estava em situação irregular, né? E a situação irregular era principalmente a pobreza, né? As crianças e existia
uma questão do Estado de punir essas crianças, né? Alguns estudos mostram isso, que, por exemplo, a criança que gostava de jogar bola na rua, por exemplo, né? Pelo fato de ela estar descalça, dela não estar sem camisa, né? Via-se essa criança como um problema, né? Marginalizada. Então, o que fazia? Muitas vezes a criança não tinha. Hoje o Estatuto fala, por exemplo, do direito à liberdade de ir e vir, né? E naquela época a criança não podia ficar na rua, a criança adolescente não podia ficar na rua depois das 10 horas, por exemplo, que levava a criança para o juiz. E quando chegava lá, o juiz chamava a atenção dessa criança, chamava a mãe, né? E dava aquele pega na mãe. O que ia acontecer com essa criança? A criança ia voltar para casa, a mãe, né? Com aquela, sentindo-se humilhada perante aquilo por chamar a atenção dela. Obviamente, iria a mãe, eu digo a mãe, mas a mãe, o pai, o familiar, qualquer um que seja, e acabar descontando a raiva nessa criança. Então, e causava criança... também uma sensação de impotência nos pais, né? Que não está conseguindo controlar os filhos, assim, não conseguindo educar da maneira adequada também, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, aí a criança acabava sendo punida 2 vezes, né? Por não ter o direito de estar onde... ter a convivência comunitária, que o Estatuto traz isso aí hoje, no artigo 19, né? Convivência familiar e comunitária, o que não era permitido naquela época, né? E aí, depois que voltasse para casa, se ela sofresse qualquer outro tipo de agressão por parte dos pais, ia ficar por isso mesmo, porque ela ia denunciar para quem? Se quem passou na rua pegou ela, a autoridade, né? Passou na rua e levou ela até o juiz. Se o juiz, que até então tinha o poder da caneta, olha, isso, aquilo, para quem ela ia pedir socorro, né? Então, e a partir daí que foi, como eu disse no começo da nossa conversa, os movimentos sociais, né? E os políticos, progressistas, enfim, né? Se uniram e falaram, olha, seguinte, até porque o Brasil, ele já fazia parte da Convenção da ONU, né? E o Estatuto é isso, né? O Estatuto é parte dessa Convenção da ONU ligada ao direito da criança e adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil, ele é considerado um dos mais avançados do mundo, né? No que diz respeito à proteção de criança e adolescente. Então teve toda uma história ao longo do tempo, separando cada qual, né? Isso é direito, né? Essa criança é tratada assim. O Estatuto traz, por exemplo, as aplicações de medidas para violação de direitos de crianças, como também ele estabelece como vai ser conduzido o adolescente no ato infracional, né? Então ele acabou identificando, né, parte a parte como tem que ser feito, né? Então acho que essa é a grande vantagem, né, de tudo isso aí. Bem assim, o Estatuto é algo que tem que ser tratado com muito carinho e ter muita compreensão dessas leis para poder garantir o direito de criança e adolescente. Sim, com certeza. E são lógico que são vários direitos que são garantidos, mas eu queria que você citasse alguns que você vê como os fundamentais, assim, que são garantidos através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Na verdade, o Estatuto, ele traz, por exemplo, que a criança e adolescente tem direito à educação, né, que eu acho isso é fundamental, né? A criança e adolescente, eu acabei de falar que tem direito à liberdade, direito de ir e vir. E isso, se a gente pensar, eu acho isso aí muito importante, porque se a gente pensar alguns anos atrás, assim, eu também, porque aqui a maioria é muito adolescente, né? Talvez até vivenciado isso também, né? São jovens, né? Mas há um certo tempo atrás, a gente teve não só em Jacareí, mas nos shoppings como um todo, tinha uma proibição de que crianças e adolescentes não poderiam entrar no shopping se não tivesse acompanhado com os pais, né? Enfim, até porque pela forma dos adolescentes andarem, do jeito de se vestir, né? De estar de boné, de gostar de ouvir funk ou qualquer outro tipo de música, né? Teve isso não só aqui em Jacareí, mas em vários lugares. E o Estatuto fala que criança e adolescente tem direito a ir e vir, né? É o direito dele. Sim. Então eu acho que esse é o direito da criança e adolescente de ir e vir, de estar nos espaços públicos, comunitários, né? Ter salvado as restrições legais. Eu acho que é uma conquista muito grande, de participar dentro da educação, dos grêmios estudantil, né? Que isso aí, o Estatuto garante essa participação dele, de questionar os critérios avaliativos. Então, eu acho que são dois dos artigos que eu acho que são bem bacanas. Fora, lógico, a questão da direito à saúde, né? Que eu acho que é algo fundamental também, que são os direitos fundamentais da criança e adolescente. Então, eu acho que isso é bem bacana. E o Instituto, ele traz aquilo que a gente conversa bastante sobre deixar a criança ser criança, né? Ter os seus momentos de lazer, ter os seus momentos de brincadeira, de diversão ali, e garantir também os direitos fundamentais ali, a educação, saúde, lazer, é tudo que é de direito de verdade, né? Exatamente. Que são os direitos que eu acho que são necessários, que contribuem para a formação de criança e adolescente, né? Então, que infelizmente às vezes a gente parte da sociedade acaba não compreendendo isso, né? E eu acho também algo importante
essa questão também que o Estatuto traz, né? As punições, enfim, no que se refere à violência contra a criança e adolescente, né? E colocar a criança em situação vexatória, que isso acontece muito, divulgar a imagem de criança e adolescente sem autorização, né? Então, acho que o Estatuto é muito completo nesse sentido, na garantia de direitos de criança e adolescente. Como que você vê a aplicação desses direitos do Estatuto aqui na nossa cidade de Jacareí? Assim, a gente, como eu disse, quando os direitos são violados, o Conselho Tutelar ele consegue aplicar essas medidas, muitas delas são cumpridas, né? A gente ainda nós não temos a gente tem uns dados, né? Eu até gostaria de trazer aqui hoje, mas nosso sistema está fora do ar de ontem, então eu acabei não conseguindo imprimir os dados aqui para ser um pouco mais preciso, né? Mas as aplicações da medida, na sua maioria, ela é acatada e é restabelecido o direito, né? Uhum. Eu acho que uma das questões que a gente mais tem aqui, Jacareí, é a questão de negligência em relação à criança, né? O abuso sexual, ele fica em segundo plano. É o segundo, vamos dizer assim, do que a gente atende, né? É o segundo. Não sei se mudou esse ano, porque eu não estou com os dados aqui, mas até então, alguns meses atrás que a gente estava consultando, a negligência dos pais, que é a maior questão. Mas assim, também eu vejo que falta muito também em outras áreas, né? Porque a situação da criança e adolescente não é apenas encaminhar para o serviço social, né? Eu acho que a questão do esporte e lazer, que é um direito que também está garantido no Estatuto, eu penso que isso aí tem que ser olhado pelo município como uma opção, né? Necessária, algo necessário para que você possa tirar a criança e adolescente do tráfico, por exemplo, das ruas, né? E eu não estou dizendo aqui que não tem, né, em Jacareí, mas ele precisa avançar um pouco mais para as periferias, né? Porque a gente fala de criança e adolescente que estão em situação de vulnerabilidade e que muitas vezes essa criança, ela não tem, muitos nem conhecem o parque da cidade, por exemplo, né? Pode parecer assim que é um exagero da minha parte, mas não é. Tem criança e adolescente que não conhece, né? Que não tem acesso, né? Sim, e precisa ser levado isso para as comunidades. Eu vou te dar um exemplo. Este final de semana, aqui não enquanto o Conselho Tutelar, né? Mas eu sou membro também das comunidades, eu vim das periferias, né? E a gente participou de um evento que teve no Lagoa Azul, né? Que é uma comunidade bastante carente, que é uma ocupação, onde os integrantes daquela comunidade, também jovens, né, adolescentes, que tem um grupo de rap, e eles fizeram a 4ª edição da Batalha de Rima, né, para as criançadas daquela comunidade. A comunidade toda se uniu, e, enfim, com alimentos, enfim, eles iam até gravar um clipe lá, acho que não gravou naquele dia, no domingo, mas as crianças participaram. Então você viu o quanto isso é importante, uma cama elástica para a criançada, né, já fazer a festa. Então acho que precisa dessa questão do lazer, cultura, chegar mais nas periferias. Sim, com certeza. A gente sempre fala, né, por exemplo, das batalhas de rima, sempre tem aqui nos trilhos, no parque da cidade, e a gente não tem noção muitas vezes que tem gente que não consegue chegar até lá, né? Exatamente. Poder participar. Por isso, descentralizar essas atividades culturais e esportivas, isso eu vejo que se faz bastante necessário, né? Eu acho que, mas a gente, como eu disse para você, o Conselho Tutelar, ele tem essa tarefa também, né, de assessorar o poder público, direcionar o poder público para essas políticas também para criança e adolescente, né? E, como eu disse, às vezes a gente também acaba pecando um pouco nisso também, por conta de que ser um conselho tutelar para atender toda a cidade, você acaba muitas vezes não dando conta de coisas tão importantes que é isso que eu falei agora da questão do esporte e do lazer. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente já volta a conversar mais um pouquinho sobre o Conselho. E falando ainda sobre o lazer da criançada, a partir de hoje até a sexta-feira, as crianças podem participar da programação da 2ª edição do Eco Kids, evento promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, por meio do NEA, Núcleo de Educação Ambiental, no Viveiro Municipal Seu Moura. Serão 3 horas diárias onde as crianças vão conhecer o viveiro e todo o seu circuito de tecnologias sustentáveis do NEA. Para participar do Eco Kids, a criança deve estar obrigatoriamente acompanhada dos pais ou de um adulto responsável. Você confere a programação e os horários no site da Prefeitura de Jacareí, jacareí.sp.gov.br. Conhecer os canais de comunicação com a Polícia Militar é fundamental para que não haja dúvidas na hora de solicitar apoio. Entenda como funciona.
O Centro de Operações da Polícia Militar é equipado para atender ocorrências e auxiliar a população com serviços de apoio. Existem protocolos específicos realizados pelos profissionais por trás do envio de viaturas, através da ligação para os canais de comunicação com a Polícia Militar. Nós temos 30 estações de trabalho, ou seja, posições de atendimento, utilizadas para o atendimento e o cadastro de ocorrências do nosso Copom. Utilizamos um software chamado COPM Corporativo, que é o Sistema de Informações Operacionais da Polícia Militar. Ele permite o atendimento, o cadastro e o despacho da ocorrência para as viaturas no atendimento na rua. Com a média de 16 atendentes por turno em dias de baixa demanda, são atendidas aproximadamente 4.000 ligações diárias e o direcionamento acontece por sistema inteligente. A ligação é recepcionada pelo atendente 190, atendente de emergência. Ela é cadastrada e o sistema, através do georreferenciamento, ele dimensiona para qual batalhão vai ser dirigida essa ocorrência. Depois de cadastrada, ela vai para o batalhão respectivo e o policial militar, na função de despachador, despacha essa ocorrência via rede de rádio para a viatura realizar o atendimento. Os canais para recorrer ao apoio policial, embora conhecidos, são frequentemente confundidos, e isso pode ser um dos fatores que atrapalham o processo realizado pela Polícia Militar. O canal 190, telefone de emergência 190, ele é voltado às ocorrências emergenciais. Então, o crime está acontecendo ou está na iminência de acontecer, o telefone 190 ele é o mais indicado. Para situações que a pessoa queira fazer uma denúncia de uma situação de tráfico de drogas ou um outro tipo de ocorrência que vem acontecendo corriqueiramente, o cidadão pode fazer contato através do 181, garantindo o anonimato e podendo passar todas as informações necessárias para que a gente trabalhe posteriormente nessa ocorrência. Os trotes atrapalham muito o atendimento da Polícia Militar, a nossa demanda, o nosso processo, e as ocorrências não policiais, que muitas pessoas utilizam ainda e recorrem ao serviço de emergência 190 para terem orientações acerca de outros serviços ou informações daquelas que poderiam ser acessadas através da internet. Além dos trotes, o que atrapalha muito durante uma ligação para o telefone 190 é não ter dados suficientes para que a gente cadastre a ocorrência, como, por exemplo, o lugar ou uma referência do local onde você esteja. As recomendações para a prevenção de crimes são claras: evitar locais desertos, não se alienar ao celular estando na rua, estar atento a indivíduos em atitude suspeita e, em caso de assalto, não reagir. Precisando dos serviços da polícia, Disque 190. Tá aí sempre importante estar por dentro dos canais de comunicação para, numa possível emergência, estar sempre bem preparado. A gente volta a conversar agora com o José Celso, coordenador do Conselho Tutelar de Jacareí. Aproveitando um pouco o gancho da matéria sobre esses canais de comunicação, para quem tem vontade, para quem precisa, na verdade, conversar com o Conselho Tutelar, por onde que pode entrar em contato? Se é telefone, via e-mail? A gente tem alguns canais, né? O telefone do Conselho Tutelar, que é o 3955-9128. Também tem o e-mail, que é o conselhojacareí@gmail.com. Né? Mas também, quem precisa dar notícia, né, de uma possível violação de direito também, pode usar o Disque 100, que é Direitos Humanos também, né, que é do governo federal, que também, se tratando de criança e adolescente, também chega até o Conselho Tutelar, ou o munícipe pode ir diretamente até o Conselho Tutelar, que fica na Rua Lamartine de Lamalha, número 103, que funciona das 8 às 6 da tarde também. Perfeito. A gente estava comentando um pouquinho antes sobre muitas vezes muita demanda de trabalho para um conselho só aqui em Jacareí. Queria que você comentasse um pouco sobre quais são as dificuldades que você tem enxergado aqui na aplicação, no trabalho do Conselho Tutelar em Jacareí. Sim. Como eu tinha falado anteriormente, né, eu acho que uma das questões que acaba não sendo efetivada de forma correta que deveria ser, uma das coisas que é bastante prejudicada é a fiscalização, né? Para saber se aqueles os órgãos, os serviços, né, que atendem crianças e adolescentes, eles estão sendo efetivados da forma correta, da forma que precisa ser feito. Então, acho que isso é uma das dificuldades que a gente encontra, né, de não poder realizar o nosso trabalho, até por conta também de muitas demandas que chegam no Conselho Tutelar,
que não é do Conselho Tutelar, né? Como eu citei no começo da nossa conversa, né? Essa questão, por exemplo, de acionar o Conselho Tutelar quando, na verdade, deveria acionar a Polícia Militar, acionar o Conselho Tutelar quando, na verdade, deveria acionar o SAMU, né? Então, procurar o Conselho Tutelar enquanto, na verdade, já eram os outros serviços como CRAS e CREAS, né? E também por parte da rede também, que muitas vezes não tem essa compreensão do trabalho do Conselho Tutelar, né? Porque as pessoas acham que o Conselho Tutelar ele não é um órgão de ação, né? Ele é um órgão que, artigo 131, diz que o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, né? Ele é autônomo porque ele tem autonomia nas suas decisões, né? Não é que ele é um funcionário autônomo, ele tem autonomia nas suas decisões, nas aplicações da sua medida. Ele é um órgão permanente, porque uma vez que ele é instalado no município, independente da futura administração, não pode mais fechar o Conselho Tutelar. Ele é um órgão não jurisdicional, porque não está submetido, né, ao Poder Judiciário nem à promotoria, né? Até isso mesmo por conta do Código de Menores que eu falei aqui, que na época eles eram submetidos, os comissários de menores eram submetidos direto ao Judiciário, né? Então o Conselho Tutelar tem a sua autonomia, porque ele é um representante da sociedade, né? Então ele tem a autonomia para que ele possa aplicar as medidas. Então quando você tem, de um outro lado, essa falta de compreensão do trabalho do Conselho Tutelar, que as pessoas partem, né, acham que o Conselho Tutelar ele é um órgão de ação, que na verdade ele não é. Ele é um órgão da administração pública, ele é um órgão burocrático, né, que ele aplica medida quando aquele que tem que fazer não está fazendo, né? A criança tem o direito à saúde, e se a saúde não está garantindo esse direito da criança, o Conselho Tutelar tem que aplicar a medida. Ele tem o poder, no artigo 176, de requisitar o serviço, né? E esse requisitar é como se fosse uma ordem. Olha, a gente está dizendo que esse direito é violado e tem que ser feito, né? Aí, se não for feito, você também vai comunicar à promotoria, né? Dizendo, olha, ou está faltando essa política no município para atender a criança e adolescente, ou comunicar ao judiciário, né? No caso das requisições do Conselho Tutelar quando não é atendida. Então, assim, é um órgão importante, né? Tem a sua função, tem a sua competência que está no estatuto, né? E é um órgão que precisa ser respeitado, né? Mas a gente infelizmente, a gente ainda precisa avançar muito nesse sentido, ter essa compreensão do papel do Conselho Tutelar. E recentemente teve um processo eleitoral, né, no Conselho Tutelar aqui de Jacareí. Queria que você comentasse um pouco, se tiver os dados dos números das inscrições, quantas pessoas participaram desse processo. Sim, na verdade, Eduardo, o processo ele está ainda em andamento, né? Porque teve as inscrições, já encerrou o período de inscrições. Se eu não estiver errado aqui, eu acho que cerca de 30 pessoas se inscreveram, né? Só que esses 30 inscritos, eles ainda só vão saber, a população só vai saber se eles vão ser candidatos ou não, depois da prova, que ainda tem que passar por uma prova, né? Uma prova escrita, uma prova oral. E aí, a partir daí, que vai ser aí tem que requerer depois a sua candidatura, né? Depois que você passar na prova, e aí será publicado no boletim oficial quem são os que passaram na prova, os aprovados, né? Então, hoje tem mais ou menos 30 inscritos, mas não necessariamente que vai ter lá os 30 disputando a eleição. Sim. Que pode ser 15, 20, ou também pode ser os 30, né? Mas vai depender muito do resultado das provas. As eleições, elas começam a fazer a campanha, o candidato, né, que foi aprovado, começa a fazer a campanha a partir do mês de setembro, né? E as eleições, elas vão ocorrer no primeiro domingo do mês de outubro deste ano, e é uma eleição unificada, não vai acontecer só em Jacareí, ela vai acontecer no Brasil inteiro, né? Então, a cada 4 anos que acontece as eleições, e ela pode... o conselheiro que já está, no caso eu, como meus colegas também, é permitida a recondução desde que passe na prova e seja eleito também. Perfeito. Daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente conversa um pouco mais sobre os trabalhos realizados aqui em Jacareí pelo Conselho. Peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a campanha do agasalho. A gente volta daqui a pouco.
Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente já começa falando sobre programação de férias. Na última terça-feira aconteceu a estreia da oficina de musicalização infantil em Jacareí, ministrada na Sala Mário Lago e totalmente gratuita. A oficina terá sua programação estendida durante as férias de julho e contemplará o público infantil, podendo participar crianças de 8 a 14 anos. O foco principal está em desenvolver uma concepção de expressão musical, algo que relacione a imaginação do som até a emissão do mesmo, seja qual for o recurso utilizado para tal emissão. O link de acesso para inscrição e todas as informações estão no site da Fundação Cultural de Jacareí. Mudando um pouquinho de assunto, com a chegada do inverno, várias instituições e ONGs buscam arrecadar roupas e cobertores para bairros de comunidades de Jacareí. Saiba como contribuir e onde doar, assistindo a reportagem. O inverno chegou. Pensando nisso, diferentes instituições de Jacareí e região promovem a arrecadação de agasalhos e cobertores, a fim de tentar deixar o frio mais suportável para quem precisa. A OAB de Jacareí é uma delas e promove a sua campanha através da Comissão da Solidariedade. A OAB ela tem uma função social na sociedade e também na sociedade jacariense. E sempre fazem campanha do agasalho, mas na nossa gestão, que é de 2019 para cá, se intensificou. O ano passado, nós conseguimos intensificar mais as arrecadações e nós chegamos perto de 1.800 peças. Rosângela é a diretora da comissão e falou sobre a campanha deste ano. Nós distribuímos caixas com o logo da OAB, da Comissão de Solidariedade, identificando a finalidade desse gesto de amor. É amor, dedicação e solidariedade mesmo. A campanha tem como meta arrecadar mais agasalhos do que nos últimos anos. Para isso, mais caixas foram distribuídas pela cidade. Ponto de arrecadação no Ibis Hotel, na Rádio Mensagem, no Edifício Montreal, na Câmara Municipal, na Loja Marabras e na Magalu. Outra instituição que está em busca de doações é o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer, o GAPC. Localizado em São José dos Campos,
A ONG atende pacientes de toda a região. É uma ONG, uma organização não governamental, sem fim lucrativo. E existe já há 22 anos que eu também estou junto desde o início. Pela primeira vez, o GAPC realiza a coleta de agasalhos em Jacareí. O ponto de coleta fica na Câmara Municipal. E tudo que é arrecadado é destinado para os pacientes da ONG. A gente procura todo ano, a gente assim, procurar pessoas, até voluntários nossos que moram em prédio, né, em condomínios. A gente pedir para que esses condomínios aceitem a nossa campanha no condomínio, a gente faz ofício, a gente deixa cartazinho. Mas a primeira vez que a gente está fazendo em Jacareí é a Câmara. O time de rugby de Jacareí também realiza coleta de agasalhos anualmente e destina a diferentes bairros e comunidades da cidade. A arrecadação ocorre durante os jogos do time nos finais de semana. Quase todos os anos a gente já faz essa campanha do agasalho, né? A gente tem a parte esportiva, mas nós também temos o forte muito social. A gente começou uma coisa pequena. Os pais traziam um agasalho aqui, um agasalho ali. Para você ter uma ideia, só para encurtar um pouco, teve um ano que a gente conseguiu 10 mil peças de roupas. Então, assim, a gente levou para Jacareí inteiro, para várias ONGs a gente levou em todos os lugares roupa, porque, sabe, era muita roupa mesmo. Mais importante que doar é se sensibilizar e ter a iniciativa de ajudar quem precisa. É muito importante que numa comunidade integrada, como nós vivemos, que as pessoas, sejam colaboradores das organizações ou aí moradores das suas comunidades, participem dessas campanhas de arrecadação de qualquer tipo de item, para que a gente possa promover aí um bem-estar e uma qualidade de vida maior para todas as pessoas envolvidas, né? E o objetivo é esse, tentar diminuir o frio daquele que não tem como se aquecer. Porque amor, solidariedade, empatia, o olhar carinhoso para aquele que tem menos condições já é um grande cobertor, na minha opinião. Então, aí para quem pode ajudar e quer ajudar também, sempre bom estar auxiliando esse pessoal que está precisando desses agasalhos, desse conforto. E a gente volta a conversar com o José Celso, coordenador do Conselho Tutelar de Jacareí. José, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os trabalhos realizados pelo Conselho nesse ano, né? O que tem de projeto futuro também para ser realizado durante o ano de 2023 aqui em Jacareí. Eduardo, quando nós iniciamos aqui a nossa conversa, né, no meio da nossa conversa, eu disse a você que o Conselho Tutelar ele é um órgão administrativo e um órgão burocrático, né? Então, muito do serviço do Conselho Tutelar, a população acaba não tomando ciências, né? Porque, como disse, o Conselho Tutelar ele aplica medidas de proteção e aquele que até então violou o direito, né, da criança ou adolescente, e a gente, através da nossa aplicação de medida, que é encaminhado via ofício, né, para aquele ou aquela que, enfim, o órgão que violou o direito, que seja reestabelecido, né? Então é algo que você não consegue perceber isso, né? Só aquele que teve o direito estabelecido é que sabe da ação do Conselho, né? Mas assim, fora isso também, eu acho importante que o Conselho Tutelar ele participe também dos conselhos aqui da cidade, né? Por exemplo, a gente tem a cadeira no Fundeb, que eu acho que é algo importante, né? Que a gente participa. Aí tem uma cadeira no CMDCA também, que o Conselho Tutelar participa das reuniões do CMDCA. Tem os conselheiros no fluxo de violência do município, que tem um fluxo aqui estabelecido no município, né? E esses conselheiros também, eles participam dessa discussão, além do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidroga, né? Então, esses conselhos, todos eles, o Conselho Tutelar participa também dessas discussões, que eu acho que é algo assim, extremamente importante, né? Para a cidade, para a criança e adolescente, para saber o que está se pensando, qual política está se pensando para o atendimento de criança e adolescente. Então, assim, o Conselho Tutelar ele não tem ele não faz um projeto porque não é da competência dele, mas ele participa, né, dessas que eu te falei e de outros quando é convidado também. Eu acho que isso que é dentro do que acontece no município em relação à criança e adolescente, além das palestras, quando é chamado, ou na escola, ou numa ONG também, o Conselho participa e é bem-vindo também a essas palestras, viu? E aquilo que a gente estava falando, né? Que sempre que tem um espaço é bom para poder trabalhar esse processo de conscientização também do pessoal, dos direitos das crianças também, né? Sim, porque eu tenho toda a razão, Eduardo, porque assim, existe a lei, né? Existe o Estatuto da Criança e Adolescente, mas aqueles que são o detentor desse direito,
eles não sabem quem tem esse direito, né? Então precisa chegar neles, né? Que é uma informação importante, né? E você que faz jornalismo, você sabe o quanto é importante a informação, né? Na vida das pessoas. A informação e a formação na vida das pessoas. Então, eu vejo que é algo de extrema importância, né? E que aqui eu aproveito até o espaço para dizer, né, para aqueles que querem nos convidar para falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente está de portas abertas aí e vamos aceitar os convites, sim, que eu acho que é algo assim, extremamente importante. Perfeito, um trabalho importantíssimo para a cidade e para todo mundo, né? Peço licença rapidinho, daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento, disponibiliza para a população a ferramenta GEO Jacareí, um mapa interativo onde podem ser consultados os dados geográficos do município, além do zoneamento e informações sobre a hierarquia viária, entre outros. O sistema permite ainda que os munícipes tenham acesso às propostas do Plano Diretor, lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano. O GEO Jacareí pode ser acessado por meio do site da Prefeitura, dentro da página da Secretaria de Governo e Planejamento. Mudando um pouco de assunto, a ausência de torres de sinal em bairros afastados tem se mostrado um problema recorrente. O bairro Brotas é um exemplo dessa realidade. Os moradores têm enfrentado constantes dificuldades no acesso à telefonia móvel. Confira. A falta de torre de sinal em bairros afastados é um problema que afeta muitas comunidades. O bairro Brotas é um deles. A ausência dessas estruturas tem gerado reclamações constantes dos munícipes, dificultando o acesso à telefonia móvel e à internet. Vários moradores vieram conversar comigo sobre a dificuldade de pegar o celular, entendeu? Lá é um local muito difícil mesmo. Até na beira da pista, pega o celular, mas entrou para dentro do bairro, não tem mais sinal algum. Então eu fiz esse requerimento a Vivo, a Claro, entendeu? Para que eles possam nos auxiliar, ajudando a colocar uma torre de celular, porque lá são muitos moradores, é um bairro distante, mas naquele bairro nós temos mais de 300 famílias. Maria, moradora do bairro Brotas, é cliente de uma operadora há anos que atende suas necessidades. Mas assim como outros moradores, ela gostaria de ter mais opções disponíveis. Acho que sim, né? Porque todas são melhor, né? A gente pode, quiser mudar para outra, ter outro chip, né? A equipe da TV Câmara entrou em contato com as empresas de telefonia Vivo e Claro para obter um posicionamento sobre a falta de torres no bairro. Em nota, a Claro informou estar ciente da demanda apresentada pelos moradores e pede aos clientes que entrem em contato caso haja problemas de instabilidade no serviço. Já a Vivo afirma que avalia constantemente a possibilidade de ampliações de sua rede. Segundo o vereador Paulinho do Esporte, a instalação de uma torre no local resolveria os problemas relacionados à falta de sinal de telefonia e deficiências no acesso à internet, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores. E a gente já mandou o requerimento para eles, para que eles possam nos dar uma devolutiva de positivo ou negativo, o que nós devemos fazer para que aquele local possa ter uma internet. Os moradores aguardam com expectativa uma resposta positiva e a adoção de medidas urgentes para a resolução desse problema. Isso aí é fundamental, que todo mundo tenha acesso aí às redes móveis. E a gente volta a conversar com o José Celso, coordenador do Conselho Tutelar de Jacareí. José, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui e queria deixar esse espaço em aberto aqui para você deixar algum convite, fazer algum comentário sobre aquilo que você acha relevante e pertinente. Sim. Primeiro, Eduardo, mais uma vez aqui eu quero agradecer a oportunidade aqui, parabenizar você e toda a equipe aqui também, que sempre tem atendido, né, o Conselho Tutelar com o maior carinho. O pessoal aqui nos trata muito bem. Eu me sinto em casa quando eu venho aqui falar com vocês, né? Então acho que isso é muito importante, que a gente acaba divulgando o nosso trabalho para toda a população, né? E também agradecer aos meus colegas que estão assistindo também, né? O conselheiro Benedito, a Patrícia, a Cristina e a Joelma, que mandaram mensagem aqui, que estão assistindo o programa, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu quero aqui aproveitar o momento para deixar o convite
para que a população agora, no primeiro domingo de outubro deste ano, que participem, né, do processo de escolha do conselheiro tutelar, né, que eu acho que é um momento também que foi conquistado através do Estatuto, que é essa participação popular, né? Como eu falei, o Estatuto foram anos e anos de ditadura até a gente conseguir algo assim vindo da democracia mesmo, que é a construção do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, eu acho que esse aqui é o convite que eu quero deixar aqui para que a população possa, né, vai ser divulgado ampliamente depois os locais de votação, mas que a população tome conhecimento quem são os candidatos, quem são os participantes desse processo aí, e que a população possa escolher os melhores conselheiros para representá-los aí nos longos dos 4 anos seguintes. Realmente um momento muito importante. A gente agradece mais uma vez a sua presença, a sua participação, e saiba, como você já falou, que as portas sempre estão abertas para quando o Conselho Tutelar precisar falar, precisar de um porta-voz, a gente está sempre aqui à disposição. Obrigado. Obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide, uma ótima terça-feira e até mais.